A crise mundial afetou a arrecadação do ICMS em Minas Gerais. Em alguns municípios, a queda chegou a mais de 50%. A explicação está na redução das exportações. A indústria é responsável por mais de 50% da arrecadação do ICMS. Já a área de serviços representa mais de 25%. Esses dois setores tiveram queda nos últimos meses. Resultado, puxaram para baixo a arrecadação do imposto no estado. Em janeiro deste ano, Minas arrecadou quase 20% menos comparado a janeiro de 2008. Deixaram de entrar nos cofres mais de 79 milhões de reais. Como a receita de ICMS do estado é um bolo, é único, né, e a indústria é uma das que contribui, ela foi uma das que sentiu mais a crise financeira mundial por ser de perfil exportador. Então, se exportou menos, se vendeu menos, se arrecadou menos imposto e o bolo de ICMS do estado em janeiro ficou menor. O ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte, comunicação. É arrecadado pelo estado e repassado para cidades e é uma das principais fontes de receita dos municípios. A cidade da microrregião do Vale do Paranaíba que mais sentiu foi Ipiaçu, 58% menos. Em Tupaciguara, a queda foi de 26%. Ituiutaba, 23%. E em Uberlândia, 18%. Quase 3 milhões de reais. A medida da prefeitura é segurar os investimentos. Nesse momento, não se inicia nenhum novo projeto onde os recursos não estejam todos já garantidos em caixa da Prefeitura. Segundo o vice-presidente da CIUB, a queda no repasse não deve assustar o município. Nós acreditamos que o impacto vai ser pequeno para prefeituras do Porto Uberlândia, que grande parte da sua arrecadação é de fonte dela mesma, são de indústrias que geram aqui dentro essa divisa, sendo que só 5% são de repasse. Já cidades em que o imposto tem maior peso, como Monte Alegre e Araguari, que representa mais de 20% da arrecadação, a situação pode se complicar nos próximos meses. Nós estamos preocupados porque a partir de maio, junho, que é de praxe, quando os recursos irão diminuir ainda mais, as situações das prefeituras estará, sem dúvida nenhuma, num estado muito caótico. A Delegacia de Crime contra Menores de Pará de Minas, no Centro-Oeste, investiga um caso de pedofilia internacional. A mãe brasileira apresentou à polícia fotografias que incriminariam o ex-marido, que mora na Espanha. O caso foi em Pará de Minas, cidade onde vive a família de Kênia de Melo Silva. Em 2002, a secretária bilíngue casou-se com o espanhol Celso Castro Pérez e morou com ele nas Ilhas Canárias durante 4 anos. Infelizmente, eu conheci ele por internet. Eu estava fazendo uma monografia da universidade, quando eu vi um anúncio que ele colocava buscando mulheres que foram bonitas por dentro e por fora. Kênia voltou para o Brasil no fim do ano passado, mas não trouxe o filho de 5 anos. O pai ficou com a guarda da criança. De tanto sofrimento, eu tive uma crise de depressão. Ele aproveitou dessa crise e pegou a guarda provisória do meu filho. No último sábado, ela conversou com o filho pela internet. Ela conta que a criança estava com um comportamento diferente. Eu estive conversando com meu filho através de uma videoconferência. E ele me mostrou o que o pai dele está ensinando ele a fazer na internet. Tirou a roupa. A mãe diz que decidiu tirar as fotos para usar como prova contra o ex-marido. O caso está sendo apurado pela delegada de crimes contra menores de Pará de Minas. O espanhol Celso Castro Pérez foi denunciado por pedofilia. A mãe também foi orientada a encaminhar as fotos para a Polícia Federal. A delegada que investiga o caso não quis gravar a entrevista e vai pedir ajuda ao consulado espanhol. Profissionais do agronegócio estão percorrendo o país para levantar dados sobre a produção atual de grãos. O estudo recebeu o nome de Rally da Safra. Hoje a equipe passou por Uberaba. Antes de partir, olhos atentos ao mapa para saber os caminhos que cada equipe seguirá. Então hoje a gente divide a equipe em 3. Uma equipe fica ainda no estado de Minas Gerais, cobrindo aqui a região de Conquista e adjacente a Uberlândia. E as outras 2 equipes seguem para Catalão. Desde domingo, especialistas em agronegócio estão na estrada para avaliar a produção de soja e milho dos 4 cantos do Brasil.
As lavouras são escolhidas aleatoriamente. O objetivo é a gente conseguir analisar a produtividade das lavouras que nós estamos amostrando. Então, aí você já tem o resultado líquido de quanto de grãos você vai estar tirando de uma área específica. Os técnicos fazem a contagem de pés por metro quadrado, recolhem amostras de grãos e também de solo. É justamente para poder estar sabendo a quantidade de fósforo que a gente tem no solo nessa camada, que é uma camada que acreditamos que é uma camada mais fértil. Mais de 70 profissionais estão viajando pelo país para fazer o levantamento da safra brasileira de grãos. Em apenas uma semana, eles vão percorrer mais de 20 mil quilômetros, passar por 13 estados brasileiros, aonde estão as principais lavouras de soja e também de milho. Conhecer os números da safra antes mesmo dela terminar ajudará a agroindústria e os produtores a planejarem a próxima temporada. Esse é um período bom porque a gente tem já o potencial de produtividade das lavouras bem determinado. Então, por isso que a gente escolhe essa época do ano. O grupo passa a noite em Catalão, Goiás, e pela manhã volta para Minas, onde serão analisadas as lavouras de Unai. A previsão é que os resultados desse estudo sejam apresentados até o dia 26 deste mês. Mais detalhes sobre o Rally da Safra você confere no MG Rural deste domingo. Uma pesquisa da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, divulgada hoje, revela que a crise econômica mundial não impediu o aumento das exportações do setor de agronegócio de Minas. Em fevereiro, as vendas para o mercado internacional foram de 410 milhões de dólares, o que representa um crescimento de 9,6% em relação a janeiro. Neste período, o café apresentou aumento de 5,5% nas vendas e o setor de carne registrou expansão de 35,9%. Na comparação entre fevereiro deste ano e do ano passado, o crescimento foi de 5% e a quantidade embarcada de produtos aumentou 54%. Alerta: os índices de radiação ultravioleta estarão elevados em grande parte de Minas nestes próximos dias, acima dos 10 UV, segundo o MG Tempo. Por isso, a recomendação é de que as pessoas tomem alguns cuidados, como não se expor ao sol próximo ao meio-dia, procurar usar camisa, boné e não se esquecer do protetor solar. O principal problema está associado ao risco maior de câncer de pele, ainda de acordo com o MG Tempo. E a previsão para amanhã é de mais um dia quente, mas com chuva, raios e rajadas de vento no sul e Triângulo. Saiba mais no mapa. Nesta quarta, o tempo continua parcialmente nublado e com pancadas de chuva à tarde no Triângulo e Sul. No restante do estado, sol entre poucas nuvens e a umidade deve ficar baixa, principalmente no centro-norte. A temperatura máxima prevista para Carneirinho é de 27 graus, 28 em Medeiros, 30 graus em Serra do Salitre, máxima de 31 em Uberaba e Uberlândia. Um trote mobilizou a Polícia Militar de Juiz de Fora. Esta e outras notícias do estado em 1 minuto. Em Juiz de Fora, um estudante de 18 anos foi preso depois de ligar para o 190 da PM dizendo que havia um assalto com reféns em uma escola. Segundo a polícia, tudo não passou de uma brincadeira. O número do telefone celular dele foi registrado no Copom. Vereadores, representantes de creches e o prefeito de Uberaba discutiram hoje o corte de 10% no repasse de verbas para instituições que atendem crianças. Segundo Anderson Adalto, a redução é um reflexo da crise. A coordenadora da Frente de Defesa das Crianças e Adolescentes do Triângulo Mineiro afirmou que esta ação já traz consequências para as instituições. O dia foi de muito movimento em lotéricas e no setor de IPTU da Prefeitura, em Divinópolis. Foi o último dia para o pagamento do imposto com desconto de 15%. A expectativa de arrecadação para este ano é de quase 20 milhões de reais. Em Uberlândia foi inaugurada hoje a segunda etapa da Vila Olímpica do SESI. O local era conhecido por ter uma pista de atletismo com padrão internacional. Agora o espaço conta com o estádio oficial de atletismo, vestiários públicos e para atletas, sala de árbitros, imprensa e de antidoping. Foram investidos nesta etapa 3 milhões de reais. Não é obrigatório, mas em tempo de crise pode ser um benefício para os consumidores. O seguro de mercadorias tem ajudado muita gente a pagar as dívidas depois do desemprego. Quem nunca ouviu esta proposta? O seguro, se você ficar desempregado, a partir de 3 meses da compra, já cobra metade da sua compra. Dona Terezinha sempre fica na dúvida. Depende do orçamento, se não for muito alto, né? Se não for muito caro, dá para fazer. Apesar da queda nas vendas registrada nos últimos meses, as lojas nunca negociaram tantos seguros. Com essa crise aí que o pessoal tem falado, as pessoas têm um pouco mais preocupação com relação aos seus pagamentos, seus débitos, né? Do ferro elétrico à TV de plasma, o seguro pode cobrir quase tudo.
mas o consumidor deve ficar atento na hora de assinar o contrato para fazer valer essa garantia. É preciso lembrar que o serviço é opcional e, em alguns casos, tem carência. A carência do seguro é 60 dias. Aí aconteceu o sinistro, né? A partir de 60 dias você tem direito. Isso já é justamente para evitar fraude, né? O percentual cobrado geralmente varia de acordo com o preço total do bem. Há seguros que só cobrem parte das parcelas. Detalhes que devem ser especificados no contrato, que o consumidor tem o direito e deve ler antes de assinar. Depois dele assinar o contrato, né, a regra é que ele admite aquelas possibilidades que estão contratuadas, né? Então a gente alerta também a pessoa, ver se aquilo para ele vale a pena. Dona Regiane seguiu as dicas. A compra dos móveis para casa foi feita pouco antes de ser demitida. Pela garantia, pagou R$ 18. Desempregada, ela conseguiu se livrar de uma dívida de mais de R$ 1.500. Se no caso fosse para me tirar do meu acerto, tirar do meu seguro-desemprego para estar pagando, eu acho que não teria sobrado muita coisa, não. Eu diria, sim, que tudo que eu for comprar, se eu puder comprar no seguro, eu compro. Eu até brinquei assim. Por hoje é só, o MGTV fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Para você, uma ótima noite.